Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Daniel Vícola e agora entramos numa nova subdivisão da gramática. E aí você tem que estar por dentro de em qual etapa estamos cravando os nossos pés. Já falamos de fonética e fonologia, terminamos com o estudo ortográfico e a partir de agora interessam-nos as palavras. Já formamos palavras, já pensamos em como escrevê-las, como grafá-las, se tem ou não hífen, se acentua ou se não acentua, para agora falarmos especificamente das classes de palavras. Eu estou falando, olha para a minha tela de abertura, da morfologia. Olha lá. Na morfologia, nós vamos nos preocupar com as classes de palavras. Como já denuncia o meu título, a primeira das classes de palavras de que vamos tratar é o substantivo. E no seu edital, como é que isso aqui aparece? Aparece da seguinte forma, o edital coloca lá: conhecimento acerca das classes de palavras, ou flexões das palavras, ou estudo das classes de palavras. Tudo isso é morfologia. E o que é morfologia? Morfo significa forma, logia, estudo. Então, o estudo das formas presentes na língua. Quais são as formas presentes na língua que nós estudamos? As palavras. Então, a morfologia é o estudo das 10 classes de palavras que fazem parte da língua portuguesa. Vamos a elas? Olha lá o substantivo, olha a tirinha de abertura. Eu tenho o Felipe chegando na casa da Mafalda, a Mafalda diz: fala baixo, tem um doente em casa. Aí o Felipe diz: seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. E aí ele chega lá no quarto, tá o Globinho deitado na cama, a Mafalda pôs o Globinho, né, de maneira muito simbólica, diga-se de passagem, para descansar em repouso. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Olha lá, as provas de hoje em dia querem saber de você se você tem a intuição, se você tem a perícia capaz de identificar fenômenos como este. Olhe para o primeiro quadrinho. A resposta da personagem Mafalda, ela diz: fala baixo, tem um doente em casa. E aí, se eu fosse a sua banca examinadora, eu ia perguntar para você: tá vendo a palavra doente? Na primeira fala da personagem Mafalda, você diria que a palavra doente é o quê? E você de casa ia pensar assim: ah, doente? Poxa, professor, doente é uma característica, né, atribuída a alguém. Então, doente é adjetivo, não é isso? Não é o adjetivo que é característica, qualidade, não é o adjetivo que atribui qualidade? E eu diria para você: sim, a palavra doente, em alguns contextos, tem exatamente a função de um adjetivo, mas neste caso, reparem vocês, ela diz: tem um doente em casa. A presença do artigo indefinido torna automaticamente a palavra doente, que pode ser em outro contexto adjetivo, um substantivo. Nossa, professor, mas por que isso? Porque o o artigo só antecede uma palavra cuja classificação morfológica é a de substantivo. De uma maneira tal que, se não for substantivo, vira. Torna-se substantivo por força da presença do artigo. Então é esse tipo de coisa, é esse tipo de conhecimento que as bancas examinadoras querem saber de você. Você conhece a fundo as classes de palavras para entender, inclusive, as relações possíveis entre elas? O que eu posso fazer com as palavras uma vez que eu as tenho empregado na construção de um texto? É por aí que você tem que pensar. É por essa razão que lá no início do nosso curso eu disse para vocês: galera, eu vou abrir com a semântica, porque é a semântica que vai me conduzir ao longo dos meus estudos. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou pegando uma palavra que, isolada de contexto, é um adjetivo e que, colocada num dado contexto, antecedida por um artigo, deixa de ser adjetivo, vira substantivo, tá? Então, é esse olhar atento que nós temos que trabalhar, que desenvolver, é esse olhar atento que a sua banca examinadora
quer de você, vai cobrar de você, tudo bem? Sigamos então. Morfologia. Só definindo, tá aqui para você textualmente, para quem gosta de anotar e deve, ok? Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente. Farei uma ressalva nesse isoladamente. Quando a gramática me fala isoladamente, é até a página 95. Porque existe uma brechazinha aí, como essa que eu acabei de lhes mostrar, que em olhando o contexto, em olhando ao redor, eu consigo determinar a classe morfológica de uma palavra. Então não é tão isoladamente assim. A palavra doente, isoladamente, é adjetivo, mas dentro de um outro contexto, virou substantivo. Então é isoladamente assim, assim. Às vezes, o contexto é muito necessário para que eu tenha certeza acerca da classe gramatical a qual pertence tal e tal palavra, tudo bem? Então não vai nessa, não cai nessa do isoladamente, né? Confiando tudo logo de cara. Não, é sempre preciso olhar, comparar, estudar, verificar, ok? Seguindo aqui, a morfologia está agrupada em 10 classes, denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. O que eu disse para você que pode aparecer no seu edital. Classe de palavra, classe gramatical, tudo isso, minha gente, é morfologia. São outros nomes para esse mesmo conteúdo, classes de palavras, certo? Sigamos. As 10 classes de palavras, então saibam vocês, 2 grupos. O primeiro grupo é esse das palavras chamadas variáveis. O que significa, professor, chamar uma classe de palavra de variável? Significa que ela se flexiona. E aí eu estou falando de um outro conteúdo que aparece nos editais. Flexão de tais e tais palavras. Se eu estou falando de flexões, eu estou falando de quais são aquelas mudanças que eu posso aplicar àquela determinada classe de palavra. Que mudanças eu posso operar num substantivo, num adjetivo, ok? Como é que eu mudo em número, em gênero? Quais são as mudanças que eu posso fazer? Então, as palavras variáveis, as palavras que passam por processo de mudança na língua portuguesa são as seguintes, cola na tela. O substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Então, todas essas classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo, são aquelas classes de palavras que passam por transformações. Vão para o plural, vão para o feminino ou ficam no masculino. Enfim, no caso dos verbos, tem flexões específicas. Ser variável significa ajustar-se a determinados contextos. São aquelas palavras maleáveis do universo da língua. Mas em oposição a esse primeiro grupo, eu tenho o segundo grupo, que é o grupo das palavras invariáveis. Veja você quais são. Nós temos lá o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição, que são palavras, como o próprio nome diz, inflexíveis. Elas não variam, elas não mudam. E isso significa dizer o quê? Que não tem singular e plural, é uma forma só, não tem masculino e feminino, é uma forma só. Então, elas aparecem sempre de um mesmo jeito, sem sofrer alterações. Então, começando a morfologia, cravando nossos pés na morfologia, o importante é saber disso. Há palavras que se modificam, que sofrem transformações, e há palavras que não, são sempre as mesmas, não importa o contexto em que elas se insiram. Tudo bem? E aí sim, dito isso, feita essa subdivisão, eu quero falar especificamente para você nessa videoaula sobre quem é, veja aí, o substantivo, definindo, olha só, palavra variável, portanto, que sofre flexão, que nomeia os seres. Então aí no seu caderno, aí no seu material de anotação, que já fizemos o compromisso, você deve ter sempre por perto, deve ser o seu companheiro de estudos, você vai escrever substantivo igual a nomes.
tudo que é nome no universo da língua é substantivo. Continuando aqui, ó. Palavra variável que nomeia os seres em geral, sejam eles reais ou imaginários, com neste caso, são substantivos, nomes de lugares, de pessoas, de coisas, de grupos, de instituições, de ações, de sentimentos, de sensações e por aí vai. Tudo que é nome, não importa de que, tudo que é nome é substantivo. Definimos o substantivo, não é, por uma relação sinonímica, né, de sinônimo, com a palavra nome. Substantivo é nome. Substantivo é aquilo que é a palavra da língua que nomeia os seres. E aí, nós vamos ver que existem tipos de substantivo. Mas, antes de falar dos tipos, eu construí um mapa mental aqui muito bacana para você anotar, ter em mãos e pense, é exatamente isso que a sua banca examinadora pretende que você desenvolva. Dê uma olhada no mapa mental. Olha lá. Eu coloco no centro dele a palavra substantivo, ok? E eu vou construir o que eu chamei de a rede social do substantivo. Então pense no substantivo como o núcleo dessa minha rede. Quais são as outras palavras que se relacionam de imediato com o substantivo? São essas, o adjetivo. O adjetivo se refere ao substantivo. Eu vou voltar aqui à animação, só para vocês acompanharem desde o início. Vejam lá, coloquei o substantivo no centro da rede, certo? Vai lá a animação. Primeira classe de palavra conectada ao substantivo, adjetivo. E qual é a natureza dessa relação? O adjetivo é caracterizador do substantivo. Então, qualquer palavra que no texto sirva para qualificar, caracterizar um substantivo, será um adjetivo. Então, olha só, eu estou definindo a próxima classe de palavras em função da relação que ela estabelece com o substantivo. Não é legal? É isso que você precisa saber. Lá na escola, enquanto estávamos estudando, os professores não nos mostravam as coisas bem assim. O que hoje em dia eu consigo, por exemplo, fazer por meio de um mapa mental, não era muito bem feito dessa forma. E aí as relações se perdiam. Como hoje em dia, né, tem-se muito, é por isso que muitas vezes vocês, alunos, chegam até mim e dizem assim: ah, professor, eu estudei todo o curso de gramática e na minha prova só caiu interpretação de texto. Opa, pera lá. Não é que só caiu interpretação de texto, minha gente. Cuidado com esse tipo de afirmação, que ela costuma estar bem equivocada. Não é que só caiu interpretação de textos. É que para fazer a devida interpretação de um texto, o texto é feito de quê? De palavras. Quem é que lida com as palavras? A gramática. Então, se você interpreta um texto, muitas vezes é graças às ferramentas que lhes são fornecidas pela gramática. Então, saca? Percebe? Não é que só caiu interpretação. Não, é que a gramática está lá no meio daquilo tudo. Ela está misturada àquele conteúdo todo. Você está usando ferramentas gramaticais e nem se deu conta. A gramática está tão aplicada, ela está tão dissolvida ali no meio que você não enxerga a gramática onde existe sim gramática, onde é a gramática sim quem define muitas das questões. Então, cuidado com essa coisa de que só é interpretação. Não. E mesmo que fosse, ninguém interpreta sem o ferramental disponibilizado pela gramática. Por isso ela é importante. Não subestimem a gramática, não é? Nas bancas aí todas, nas provas todas que vierem a realizar. Então, vamos voltar para a nossa rede. Primeira palavra, então, que se relaciona ao substantivo é o adjetivo, porque é o seu termo caracterizador. Segunda palavra, o número, o numeral. Então, o número se refere ao substantivo principalmente como o quê? Principalmente como um ordenador. Quando eu digo primeira aula, estou ordenando o substantivo aula. Ou quando eu digo comprei 2 maçãs, eu estou quantificando as maçãs. Principalmente como? Então, ordenador, numerador, para dizer quantidade, ou para dizer fração, ok? Então, o número serve justamente para acrescentar
algo, não é, do campo matemático a o substantivo que acompanha. Tudo bem? Então, o número é um quantificador, um ordenador do substantivo. Próxima classe, vejam lá, o pronome. Pronome é outra classe gramatical diretamente ligada ao substantivo. De que forma se dá isso, professor? O pronome é uma proforma. O que é uma proforma? É como a prótese, é uma forma substituta. Então, o pronome é um substituto, também é uma forma substituta. De quem? Do substantivo. Então, o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Quando acompanha, ele tem função adjetiva, não é porque ele acrescenta característica ao substantivo. Quando ele substitui, aí ele é forma substituta de verdade. Quer ver? Eu digo assim: Maria é minha amiga, ponto. Ela está me esperando. Ela quem? Ela? Maria. Então o pronome ela, que é de terceira pessoa, que está no singular e que é feminino, me ajuda a retomar o substantivo Maria, que já foi mencionado. Nesse caso, o pronome é forma substituta do nome. Então, por isso que o pronome também se define em relação ao substantivo. Mas nós vimos que tem mais, não tem? Então, volta para a tela. Eu tenho ainda o artigo, que também é uma classe de palavras que se define em relação ao substantivo. E qual é essa relação? Eu diria para vocês que o artigo tem uma função essencial ao substantivo. Ele existe em função do substantivo. Porque o artigo, ele acompanha única e exclusivamente o substantivo, de uma forma tal que é como eu mostrei na tirinha de abertura. Se a palavra da frente não for de fábrica um substantivo, ela passa a ser por força da presença do artigo. Então o artigo define ou indefine o substantivo que acompanha. Tudo bem? Então essa sim, voltando, é a rede social do substantivo. Conhecer o substantivo, logo de cara, já me leva a conhecer essas 4 outras classes: o adjetivo, o número, o pronome e o artigo. Tá vendo para que serve o mapa mental? Para colocar num só gráfico todas essas informações que eu acabei de lhe mostrar. Claro, você em casa pode complementar isso aqui, né? Você pode reproduzir o gráfico que eu fiz e ir anotando as explicações ao lado de cada uma das classes de palavras. Vai ficar um mapa mental bem bacana e vai te ajudar e muito na hora de estudar. Não é legal? Passando aqui para a próxima, então, vejam lá. Coloquei uma charge brincando. Veja, olha a interpretação de texto. Vou usar gramática e você vai nem perceber que eu estou usando gramática, eu estou só interpretando. Tá vendo como não existe isso? Ah, estou só interpretando. Você usa, gente, usa a gramática. Vai por mim. É a gramática que me faz chegar à interpretação do texto. Volta lá para a charge, olha lá. Juventude digital, esse título já me diz muito. Juventude digital, a juventude, a infância dos nossos dias, tão intrinsecamente relacionada a essa coisa do digital. Então o menino olha para um passarinho azul e diz assim: olha, mãe, um Twitter. Para ele, membro dessa juventude digital, não é mais um passarinho azul, substantivo comum, né? Passarinho azul. É um Twitter. Ele pega a palavra Twitter, que é um substantivo próprio, não é? Dado a uma rede social que tem por ícone um passarinho azul, não é? Então, ele olha para o passarinho azul e não é um passarinho azul, é um Twitter. Não é? Porque ele está acostumado à rede social. Primeiro vem a rede social, depois o mundo. Não é? Então ele usa metonimicamente um nome próprio, um substantivo próprio, portanto, como se fosse substantivo comum
para designar o pássaro. Então, se a banca perguntasse para você, era essa análise que ela gostaria que você fizesse. E olha aí, eu estou usando a gramática para explicar. Um nome próprio está sendo utilizado. O que é o nome próprio? Ele é singular, ele é único, ele é individual. Está sendo utilizado, ele está sendo atribuído a um ser que não é único, que não é individual, não é dado o recorte de mundo desse jovem, né, membro da juventude digital, para quem primeiro vem a realidade virtual, depois a realidade do mundo. É a gramática que me dá a ferramenta, tudo bem? Então nada de sair por aí falando, só caiu interpretação de texto. Não, a gramática não está apartada ou dissociada do fenômeno da interpretação. Ao contrário, é a gramática que te dá a base para todas as associações, inclusive semânticas. Reforço, por isso comecei o nosso curso falando de semântica. A semântica perpassa todos os níveis gramaticais, ok? Então é esse olhar que eu quero que você aí do outro lado desenvolva junto comigo. Uma leitura mais atenta, uma leitura em busca de significados, uma leitura que passa pelo ferramental gramatical para resolver as questões. Tudo bem? Sigamos então aqui, próxima tela. Olha lá, questão de concurso. Em qual das alternativas todas as palavras são substantivos? Vamos recordar que substantivo é o quê? Nome. Então, eu tenho que procurar aquela alternativa em que só haja, em que só existam nomes, certo? Vamos às alternativas. Eu tenho lá, Carlos é nome? O nome, ok. Ramalhete é nome? Sim, é o conjunto de flores. Se chama ramalhete. Alma é nome? É. Depois. Opa, depois é advérbio, então depois não. A letra B. Nuvem é nome? Sim. Beleza. Sim, é o nome do atributo, né? Beleza. Prazer. Sim, não é? É o sentimento de prazer. E bando é o coletivo de pássaros, não é isso? Parece que encontramos nossa resposta. A letra C, palpável. Palpável, já logo de cara, ó, é adjetivo, né? Algo que é palpável, cai fora da nossa lista. Gíria, sim, é nome. Perigo, sim, é nome. Deus, sim, é nome. Na letra D de dado, nós temos célebre, veja que célebre é característica. Então, como não está acompanhado de artigo, célebre é adjetivo. Então já cai fora. Maturidade, sim, é substantivo. Paulo, também. Líquido, também. E na letra E eu tenho músculo, que sim, é substantivo. Cartela, sim, substantivo. Abrigo, sim, substantivo. Mas hostil é adjetivo. Portanto, ficamos como resposta, eliminando todas as palavrinhas que eu fui aí fazendo com vocês, a letra B, nuvem, beleza, prazer e bando, certo? Vamos falar agora a respeito dos tipos de substantivo. Então, há aqui uma categorização dos substantivos quanto ao tipo. Vamos conhecê-la e aplicá-la? Vejam lá, substantivo comum, muito fácil de entender. O que é comum? Ele serve a uma, lembre assim, ó, comunidade de seres, ok? Ele serve para um conjunto de seres. Então, ele não designa de uma forma única, ele serve para todos. Veja a definição, designa os seres de uma espécie de forma genérica. Então eu tenho lá casa, sapo, felicidade, bondade, candeia, madeira, ponte, pessoa, flor e água. Repare que todos esses nomes servem para os seres ou coisas de maneira geral, de forma comunitária. Por isso o nome comum, certo? Essa é a primeira categoria. Em oposição a ela, e os substantivos vão se definindo em oposição mesmo, né? Em oposição ao substantivo comum, nós temos os chamados, vejam aqui, substantivos próprios. Veja, se o que é comum é comunitário, serve a uma comunidade,
o que é próprio é individual, é de um só. Então, o substantivo próprio designa um ser específico, designa um ser determinado, destacando-o, né, do conjunto no qual ele se insere. Então, vejam os exemplos. Eu digo assim: dentro do conjunto das cidades brasileiras, eu destaco a cidade de São Paulo, ok? Então, estou individualizando. Dentro do conjunto dos países da América Latina, eu destaco o Brasil, que é o nosso país, nome próprio do nosso país. Detalhe que todos eles são grafados com a inicial maiúscula, que é a característica do substantivo próprio. Depois, dentro do grupo de professores aqui da escola, há um professor que é o Daniel. Então pronto, sou eu. Então tá aqui, ele me individualiza dentro do conjunto. Dentro das obras de Leonardo da Vinci, há um quadro chamado Mona Lisa. Então, inicial maiúscula, não é? Há aí então um nome próprio. Leonardo da Vinci, dentro do conjunto de pintores, não é, famosos, existe um chamado Leonardo da Vinci. Então, o nome próprio faz isso, o substantivo próprio faz isso. Ele individualiza um ser dentro de uma coletividade. Tudo bem? Próxima separação, vejam lá. Substantivo concreto, que é, isso aqui é um nó tremendo da gramática, e eu quero que você entenda comigo. Um substantivo concreto é aquele que designa os seres propriamente ditos, independentemente de sua existência real. Por que isso é importante? Olha só, eu coloquei uma figurinha aqui. Se eu perguntar para você, sereia é um substantivo concreto? Você vai pensar, bom, nem existe? Como é que vai ser concreto? E por que isso acontece? Porque na nossa tradição escolar, quando nós estamos começando a aprender a diferenciar essas coisas, o seu professor ou a sua professora lá atrás, né, no ensino fundamental, diz para você o quê? Frase clássica, de volta, né, às salas do ensino fundamental. Concreto eu pego, o que é abstrato não dá para pegar. E esse conceito é muito literal, é muito denotativo. Concreto eu pego, o abstrato não dá para pegar. É perigoso você acreditar nisso, porque na realidade o conceito é esse. É concreto todo substantivo ao qual eu consigo associar imagem, ainda que mental. Então, se eu digo sereia, você vai pensar, tá, na nossa realidade, aqui fora no mundo, não existe. Mas essa imagem vem logo à sua cabeça, ou algo parecido a isso vem à sua cabeça. A sereia é um ser mitológico. Faz parte, né, do subconsciente coletivo, de uma maneira tal que se eu menciono essa palavra, o conceito vem pronto à sua cabeça. Se você menciona um nome e há um conceito, ainda que seja não um conceito, não exista na realidade, se há uma associação imediata a uma imagem mental, o substantivo é concretíssimo. Concretíssimo. De igual maneira, eu digo a você, Deus. Aí você vai me dizer, poxa, professor, mas aí a gente vai para teologia, para filosofia, né? São outros 500. Não, gente, vamos ser preto no branco, vamos ser uma coisa bem objetiva. Quando eu digo Deus, independente inclusive da religião, da teologia, da filosofia, a figura de Deus, né? Desse ser superior e supremo, tudo tal, ela existe em determinadas culturas, em determinadas religiões, em determinadas linhas de pensamento. A figura de Deus, a figura, eu estou dizendo, não é uma imagem, é um conceito. Ainda que não tenha forma, mas o conceito de Deus existe. Se eu associo a palavra a um conceito, e esse é um detalhe importante, não depende de ninguém para existir, Deus existe independente de você acreditar ou não nesse conceito. Inclusive, se o conceito existe independente de alguém para que aquilo se manifeste, então é concretíssimo. Veja os exemplos. Olha aqui. Deus, saci, sereia. Ó, no lugar da sereia poderia ter usado saci.
né, figura do folclore brasileiro. Concretíssimo. Por quê? Porque ao ler Saci ou a pronunciar Saci, a figura, o conceito já está pronto aí na sua cabeça. Ninguém precisa te explicar. Ele existe no imaginário coletivo brasileiro. Então é concreto. Concretíssimo. Luz. Gente, olha esse. Luz. Concreto ou abstrato? Você foi lembrar lá da tia Terezinha, da primeira série? A luz eu não pego. Eu pego a lâmpada, mas eu não pego a luz. Então você vai dizer abstrato? Não. Concretíssimo. Por quê? Porque a luz, fenômeno físico, existe independente de mim, independente de você. É um fenômeno físico. Então é concretíssimo. Tá vendo como não dá para se basear nessa coisa do eu pego ou eu não pego? Aqui não tem pegação nenhuma. Aqui é só para você entender. Concreto existe por si só, ainda que sob a forma de conceito, ainda que numa imagem mental, mas independe de mim, independe de você para poder existir. É concreto. Bruxa, mesma coisa. Mesa, disco, nuvem, trovão, eclipse, tudo isso existe no mundo real ou no mundo imaginário, independente de mim, independente de você, são substantivos concretos. E para fechar, o oposto, não é? Aqui eu coloquei a observação. Desde que possamos formar uma imagem mental independente, consideramos o nome atribuído ao ser como concreto. Leve isso para a vida. E aí, para fechar, como eu disse que são duplas, né, que vão se opondo, a próxima categoria é a categoria dos substantivos abstratos. Bom, se concreto é tudo que existe independente de mim, o que é o abstrato? São coisas que para existir, que para se manifestarem, dependem de um outro ser para acontecer, para ganhar a realidade. Elas existem enquanto conceito, sim, mas para que aconteçam de verdade, elas precisam que alguém sinta ou que alguém faça para que elas possam vir ao mundo. O Saci não precisa de ninguém para vir ao mundo. Tá aí o imaginário coletivo que garante vida própria ao personagem. Agora, ações e sentimentos, para que esses se manifestem, eu preciso que alguém os sinta. Então veja aqui. O substantivo abstrato designa ações, qualidades ou estados tomados como seres. Indica coisas que não existem por si só e que são o resultado de uma abstração. Veja os exemplos: felicidade, pobreza, honra, gesto, fim, começo, saudade, amor, ódio e compreensão. Então vejam aqui, ó, vou pegar a primeira palavra, felicidade. Eu digo para você, felicidade pode vir uma imagem mental à tua cabeça, não pode? Você pode imaginar o quê? Praia, um sol bonito, um dia bonito, um lugar legal e tudo tal, mas veja, felicidade é um conceito abstrato, por isso que o abstrato, né, é fruto dessa abstração, mas felicidade de fato, para que ela exista, para que ela aconteça, não é? Eu preciso que alguém fique feliz. A felicidade se manifesta por meio de alguém que tem o sentimento de felicidade e que, portanto, fica feliz. Se depende de outro ser para existir, então é abstrato. É fruto dessa abstração. A felicidade não é aquilo que quem é feliz tem. Próximo exemplo, pobreza. Você pode imaginar, né? Se eu falar a palavra pobreza, pode vir uma imagem à tua cabeça, uma cena, né? um determinado acontecimento, não importa. Mas para que a pobreza se manifeste, eu preciso do quê? De um lugar pobre, de pessoas pobres, de uma situação de vida precária, ou seja, a pobreza se manifesta por meio do outro. A pobreza se manifesta por meio de outros seres. É por meio de uma análise de um ambiente ou de uma pessoa que eu identifico o substantivo pobreza. Se depende de outro ser para existir, aí sim é abstrato. Deu para entender? Então é concreto tudo aquilo que não depende de ninguém para existir e que nomeia um ser, seja ele real ou imaginário, mas de existência própria. E é abstrato tudo aquilo que não existe por si só e que depende de outro ser para se manifestar, para acontecer na nossa realidade. Tudo bem?
Para essa aula por aqui, então, com a definição de substantivo abstrato. Aguardo você para continuarmos falando sobre substantivos na nossa próxima aula. Até lá! Nome. Na letra D de dado, nós temos célebre. Veja que célebre é característica. Então, como não está acompanhado de artigo, célebre é adjetivo. Então, já cai fora. Maturidade, sim, é substantivo. Paulo, também. Líquido, também. E na letra E eu tenho músculo, que sim, é substantivo. Cartela, sim, substantivo. Abrigo, sim, substantivo, mas hostil é adjetivo. Portanto, ficamos como resposta, eliminando todas as palavrinhas que eu fui aí fazendo com vocês, a letra B. Nuvem, beleza, prazer e bando, certo? Vamos falar agora a respeito dos tipos de substantivo. Então, há aqui uma categorização dos substantivos quanto ao tipo. Vamos conhecê-la e aplicá-la? Vejam lá. Substantivo comum. Muito fácil de entender. O que é comum? Ele serve a uma, lembre assim, ó, comunidade de seres, ok? Ele serve para um conjunto de seres. Então, ele não designa de uma forma única, ele serve para todos. Veja a definição. Designa os seres de uma espécie de forma genérica. Então, eu tenho lá casa, sapo, felicidade, bondade, candeia, madeira, ponte, pessoa, flor e água. Repare que todos esses nomes servem para os seres ou coisas de maneira geral, de forma comunitária. Por isso o nome comum, certo? Essa é a primeira categoria. Em oposição a ela, e os substantivos vão se definindo em oposição mesmo, né? Em oposição ao substantivo comum, nós temos os chamados, vejam aqui, substantivos próprios. Veja, se o que é comum é comunitário, serve a uma comunidade, o que é próprio é individual, é de um só. Então, o substantivo próprio designa um ser específico, designa um ser determinado, destacando-o, né, do conjunto no qual ele se insere. Então, vejam os exemplos. Eu digo assim, dentro do conjunto das cidades brasileiras, eu destaco a cidade de São Paulo, ok? Então, estou individualizando. Dentro do conjunto dos países da América Latina, eu destaco o Brasil, que é o nosso país, nome próprio do nosso país. Detalhe que todos eles são grafados com a inicial maiúscula, que é a característica do substantivo próprio. Depois, dentro do grupo de professores aqui da escola, há um professor que é o Daniel. Então, pronto, comum, nós temos os chamados, vejam aqui, substantivos próprios. Veja, se o que é comum é comunitário, serve a uma comunidade, o que é próprio é individual, é de um só. Então, o substantivo próprio designa um ser específico, designa um ser determinado, destacando-o, né, do conjunto no qual ele se insere. Então, vejam os exemplos. Eu digo assim, dentro do conjunto das cidades brasileiras, eu destaco a cidade de São Paulo, ok? Então, estou individualizando. Dentro do conjunto dos países da América Latina, eu destaco o Brasil, que é o nosso país, nome próprio do nosso país. Detalhe que todos eles são grafados com a inicial maiúscula, que é a característica do substantivo próprio. Depois, dentro do grupo de professores aqui da escola, há um professor que é o Daniel. Então pronto, sou eu. Então tá aqui, ele me individualiza dentro do conjunto. Dentro das obras de Leonardo da Vinci, há um quadro chamado Mona Lisa. Então, inicial maiúscula, não é? Há aí então um nome próprio. Leonardo da Vinci, dentro do conjunto de pintores, não é, famosos, existe um chamado Leonardo da Vinci. Então, o nome próprio faz isso, o substantivo próprio faz isso. Ele individualiza um ser dentro de uma coletividade. Tudo bem? Próxima separação, vejam lá. Substantivo concreto, que é
isso aqui é um nó tremendo da gramática e eu quero que você entenda comigo. Um substantivo concreto é aquele que designa os seres propriamente ditos, independentemente de sua existência real. Por que isso é importante? Olha só, eu coloquei uma figurinha aqui. Se eu perguntar para você, sereia é um substantivo concreto? Você vai pensar, bom, nem existe? Como é que vai ser concreto? E por que isso acontece? Porque na nossa tradição escolar, quando nós estamos começando a aprender a diferenciar essas coisas, o seu professor ou a sua professora lá atrás, né, no ensino fundamental, diz para você o quê? Frase clássica, de volta, né, às salas do ensino fundamental. Concreto eu pego, o que é abstrato não dá para pegar. E esse conceito é muito literal, é muito denotativo. Concreto eu pego, o abstrato não dá para pegar. É perigoso você acreditar nisso, porque na realidade o conceito é esse. É concreto todo substantivo ao qual eu consigo associar imagem, ainda que mental. Interpresador do substantivo. Então, qualquer palavra que no texto sirva para qualificar, caracterizar um substantivo, será um adjetivo. Então, olha só, eu estou definindo a próxima classe de palavras em função da relação que ela estabelece com o substantivo. Não é legal? É isso que você precisa saber. Lá na escola, enquanto estávamos estudando, os professores não nos mostravam as coisas bem assim. O que hoje em dia eu consigo, por exemplo, fazer por meio de um mapa mental, não era muito bem feito dessa forma. E aí as relações se perdiam. Como hoje em dia, né, tem-se muito, é por isso que muitas vezes vocês, alunos, chegam até mim e dizem assim, professor, eu estudei todo o curso de gramática e na minha prova só caiu interpretação de texto. Opa, pera lá. Não é que só caiu interpretação de texto, minha gente. Cuidado com esse tipo de afirmação, que ela costuma estar bem equivocada. Não é que só caiu interpretação de textos. É que para fazer a devida interpretação de um texto, o texto é feito de quê? De palavras. Quem é que lida com as palavras? A gramática. Então, se você interpreta um texto, muitas vezes é graças às ferramentas que lhes são fornecidas pela gramática. Então, saca? Percebe? Não é que só caiu interpretação. Não, é que a gramática está lá no meio daquilo tudo. Ela está misturada àquele conteúdo todo. Você está usando ferramentas gramaticais e nem se deu conta. A gramática está tão aplicada, ela está tão dissolvida ali no meio que você não enxerga a gramática onde existe sim gramática, onde é a gramática sim quem define muitas das questões. Então, cuidado com essa coisa de que só é interpretação. Não. E mesmo que fosse, ninguém interpreta sem o ferramental disponibilizado pela gramática. Por isso ela é importante. Não subestimem a gramática, não é? Nas bancas aí todas, nas provas todas que vierem a realizar. Então, vamos voltar para a nossa rede. Primeira palavra, então, que se relaciona ao substantivo é o adjetivo, porque é o seu termo caracterizador. Segunda palavra, o número, o numeral. Né? Então, o número se refere ao substantivo principalmente como o quê? Principalmente como um ordenador. Quando eu digo primeira aula, estou ordenando o substantivo aula. Ou quando eu digo comprei 2 maçãs, eu estou quantificando as maçãs. Principalmente como? Então, ordenador, numerador, para dizer quantidade, ou para dizer fração, ok? Então, o número serve justamente para acrescentar algo, não é, do campo matemático. Todas as palavras são substantivos. Vamos recordar que substantivo é o quê? Nome. Então, eu tenho que procurar aquela alternativa em que só haja, em que só existam nomes, certo? Vamos às alternativas. Eu tenho lá, Carlos é nome? O nome, ok. Ramalhete é nome? Sim, é o conjunto de flores. Se chama ramalhete. Alma é nome? É. Depois. Opa, depois é advérbio, então depois não. A letra B. Nuvem é nome? Sim. Beleza.
sim, é o nome do atributo, né? Beleza. Prazer, sim, não é? É o sentimento de prazer. E bando é o coletivo de pássaros, não é isso? Parece que encontramos nossa resposta. A letra C, palpável. Palpável já logo de cara, ó, é adjetivo, né? Algo que é palpável, cai fora da nossa lista. Gíria, sim, é nome. Perigo, sim, é nome. Deus, sim, é nome. Na letra D de dado, nós temos célebre, veja que célebre é característica. Então, como não está acompanhado de artigo, célebre é adjetivo. Então já cai fora. Maturidade, sim, é substantivo. Paulo, também. Líquido, também. E na letra E eu tenho músculo, que sim, é substantivo. Cartela, sim, substantivo. Abrigo, sim, substantivo. Mas hostil é adjetivo. Portanto, ficamos como resposta, eliminando todas as palavrinhas que eu fui aí fazendo com vocês, a letra B, nuvem, beleza, prazer e bando, certo? Vamos falar agora a respeito dos tipos de substantivo. Então, há aqui uma categorização dos substantivos quanto ao tipo. Vamos conhecê-la e aplicá-la? Vejam lá. Substantivo comum. Muito fácil de entender. O que é comum? Ele serve a uma, lembre assim, ó, comunidade de seres, ok? Ele serve para um conjunto de seres. Então, ele não designa de uma forma única, ele serve para todos. Veja a definição: designa os seres de uma espécie de forma genérica. Então eu tenho lá casa, sapo, felicidade, bondade, candeia, madeira, ponte, pessoa, flor e água. Repare que todos esses nomes servem para os seres ou coisas de maneira geral, de forma comunitária. Por isso o nome comum, certo? Essa é a primeira categoria. Em oposição a ela, e os substantivos vão se definindo em oposição mesmo, tudo, ela está misturada àquele conteúdo todo. Você está usando ferramentas gramaticais e nem se deu conta. A gramática está tão aplicada, ela está tão dissolvida ali no meio, que você não enxerga a gramática onde existe sim gramática, onde é a gramática sim quem define muitas das questões. Então, cuidado com essa coisa de que só é interpretação. Não. E mesmo que fosse, ninguém interpreta sem o ferramental disponibilizado pela gramática. Por isso ela é importante. Não subestimem a gramática, não é? Nas bancas aí todas, nas provas todas que vierem a realizar. Então, vamos voltar para a nossa rede. Primeira palavra, então, que se relaciona ao substantivo é o adjetivo, porque é o seu termo caracterizador. Segunda palavra, o número, o numeral. Né? Então, o número se refere ao substantivo principalmente como que? Principalmente como um ordenador. Quando eu digo primeira aula, estou ordenando o substantivo aula. Ou quando eu digo comprei 2 maçãs, eu estou quantificando as maçãs. Principalmente como? Então, ordenador, numerador, para dizer quantidade, ou para dizer fração, ok? Então, o número serve justamente para acrescentar algo, não é, do campo matemático ao substantivo que acompanha, tudo bem? Então, o número é um quantificador, um ordenador do substantivo. Próxima classe, vejam lá, o pronome. Pronome é outra classe gramatical diretamente ligada ao substantivo. De que forma se dá isso, professor? O pronome é uma proforma. O que é uma proforma? É como a prótese, é uma forma substituta. Então, o pronome é um substituto, também é uma forma substituta. De quem? Do substantivo. Então, o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. Quando acompanha, ele tem função adjetiva, não é porque ele acrescenta característica ao substantivo. Quando ele substitui, aí ele é forma substituta de verdade. Quer ver? Eu digo assim: Maria é minha amiga, ponto. Ela está me esperando. Ela quem? Ela? Maria. Então, o pronome ela,
que é de terceira pessoa, que está no singular e que é feminino, me ajuda a retomar o substantivo Maria, que já foi mencionado. Nesse caso, o pronome é forma substituta do nome. Então, por isso que o pronome também se define em relação ao substantivo. Mas nós vimos que tem mais, não tem? Então, volta para a tela. Eu tenho ainda o artigo, que também é uma classe de coisa, o globinho, né? De maneira muito simbólica, diga-se de passagem, para descansar em repouso. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Olha lá, as provas de hoje em dia querem saber de você se você tem a intuição, se você tem a perícia capaz de identificar fenômenos como este. Olhe para o primeiro quadrinho. A resposta da personagem Mafalda, ela diz, fala baixo, tem um doente em casa. E aí, se eu fosse a sua banca examinadora, eu ia perguntar para você, tá vendo a palavra doente? Na primeira fala da personagem Mafalda, você diria que a palavra doente é o quê? E você de casa ia pensar assim, doente? Poxa, professor, doente é uma característica, né, atribuída a alguém. Então, doente é adjetivo, não é isso? Não é o adjetivo que é característica, qualidade, não é o adjetivo que atribui qualidade? E eu diria para você, sim, a palavra doente, em alguns contextos, tem exatamente a função de um adjetivo, mas neste caso, reparem vocês, ela diz, tem um doente em casa. A presença do artigo indefinido torna automaticamente a palavra doente, que pode ser em outro contexto adjetivo, um substantivo. Nossa, professor, mas por que isso? Porque o artigo só antecede uma palavra cuja classificação morfológica é a de substantivo. De uma maneira tal que, se não for substantivo, vira. Torna-se substantivo por força da presença do artigo. Então é esse tipo de coisa, é esse tipo de conhecimento que as bancas examinadoras querem saber de você. Você conhece a fundo as classes de palavras para entender, inclusive, as relações possíveis entre elas? O que eu posso fazer com as palavras uma vez que eu as tenho empregado na construção de um texto? É por aí que você tem que pensar. É por essa razão que lá no início do nosso curso eu disse para vocês, galera, eu vou abrir com a semântica, porque é a semântica que vai me conduzir ao longo dos meus estudos. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou pegando uma palavra que, isolada de contexto, é um adjetivo e que, colocada num dado contexto, antecedida por um artigo, deixa de ser adjetivo, vira substantivo, tá? Então, é esse olhar atento que nós temos que trabalhar, que desenvolver, é esse olhar atento que a sua banca examinadora quer de você, vai cobrar de você, tudo bem? Sigamos então. Morfologia, especificamente para você nessa videoaula, sobre quem é, veja aí, o substantivo. Definindo, olha só, palavra variável, portanto, que sofre flexão, que nomeia os seres. Então, aí no seu caderno, aí no seu material de anotação, que já fizemos o compromisso, você deve ter sempre por perto, deve ser o seu companheiro de estudos, você vai escrever substantivo igual a nomes. Tudo que é nome no universo da língua é substantivo. Continuando aqui, ó. Palavra variável que nomeia os seres em geral, sejam eles reais ou imaginários, com neste caso, são substantivos, nomes de lugares, de pessoas, de coisas, de grupos, de instituições, de ações, de sentimentos, de sensações e por aí vai. Tudo que é nome, não importa de que, tudo que é nome é substantivo. Definimos o substantivo, não é, por uma relação sinonímica, né, de sinônimo, com a palavra nome. Substantivo é nome. Substantivo é aquilo que é a palavra da língua que nomeia os seres. E aí, nós vamos ver que existem tipos de substantivo. Mas, antes de falar dos tipos, eu construí um mapa mental aqui muito bacana para você anotar, ter em mãos e
Pense, é exatamente isso que a sua banca examinadora pretende que você desenvolva. Dê uma olhada no mapa mental. Olha lá. Eu coloco no centro dele a palavra substantivo, ok? E eu vou construir o que eu chamei de a rede social do substantivo. Então pense no substantivo como o núcleo dessa minha rede. Quais são as outras palavras que se relacionam de imediato com o substantivo? São essas, o adjetivo. O adjetivo se refere ao substantivo. Eu vou voltar aqui à animação, só para vocês acompanharem desde o início. Vejam lá, coloquei o substantivo no centro da rede, certo? Vai lá a animação. Primeira classe de palavra conectada ao substantivo, adjetivo. E qual é a natureza dessa relação? O adjetivo é caracterizador do substantivo. Então, qualquer palavra que no texto sirva para qualificar, caracterizar um substantivo, será um adjetivo. Então, olha só, eu estou definindo a próxima classe de palavras em função da relação que ela estabelece com o substantivo. Não é legal? É isso que você precisa saber. Lá na escola, enquanto estávamos estudando, os professores não nos mostravam as coisas bem assim. O que hoje em dia, uma palavra cuja classificação morfológica é a de substantivo. De uma maneira tal que, se não for substantivo, vira. Torna-se substantivo por força da presença do artigo. Então é esse tipo de coisa, é esse tipo de conhecimento que as bancas examinadoras querem saber de você. Você conhece a fundo as classes de palavras para entender, inclusive, as relações possíveis entre elas? O que eu posso fazer com as palavras uma vez que eu as tenha empregado na construção de um texto? É por aí que você tem que pensar. É por essa razão que lá no início do nosso curso eu disse para vocês, galera, eu vou abrir com a semântica, porque é a semântica que vai me conduzir ao longo dos meus estudos. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou pegando uma palavra que, isolada de contexto, é um adjetivo e que, colocada num dado contexto, antecedida por um artigo, deixa de ser adjetivo, vira substantivo, tá? Então, é esse olhar atento que nós temos que trabalhar, que desenvolver, é esse olhar atento que a sua banca examinadora quer de você, vai cobrar de você, tudo bem? Sigamos então. Morfologia. Só definindo, tá aqui para você textualmente, para quem gosta de anotar e deve, ok? Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente. Farei uma ressalva nesse isoladamente. Quando a gramática me fala isoladamente, é até a página 95. Porque existe uma brechazinha aí, como essa que eu acabei de lhes mostrar, que em olhando o contexto, em olhando ao redor, eu consigo determinar a classe morfológica de uma palavra. Então não é tão isoladamente assim. A palavra doente, isoladamente, é adjetivo, mas dentro de um outro contexto, virou substantivo. Então é isoladamente assim. Às vezes, o contexto é muito necessário para que eu tenha certeza acerca da classe gramatical a qual pertence tal palavra. Tudo bem? Então não vai nessa, não cai nessa do isoladamente, né? Confiando tudo logo de cara. Não, é sempre preciso olhar, comparar, estudar, verificar, ok? Seguindo aqui, a morfologia está agrupada em 10 classes, denominadas classes de palavras ou classes gramaticais. O que eu disse para você que pode aparecer no seu edital. Classe de palavra, classe gramatical, tudo isso, minha gente, é morfologia. São outros nomes para esse mesmo conteúdo, classes de palavras, certo?